Se você acha que isso é normal, é um problema mental, cara. Problema mental, cara. Porque isso... O problema mental é tu, filho da puta. O quê, cara? O problema mental é tu, filho da puta. Sol. Sol. Para, filho, problema mental, filho de uma puta. Olá, meus queridos, tudo bem? Gente, que barraco foi esse aí? Que situação. Eu vendo agora a montagem aí do Malagueta e também acompanhei todo o debate, sabe? Eu vi que o rapazinho ali, ele foi ali pra tirar o cara do sério, sabe? E eu fico fazendo algumas indagações, sabe? Sem tomar partido pra lado nenhum. Eu fico pensando assim, ó. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas vidas. Eu fico pensando assim, sabe, será que essa é a forma que a gente vai, digamos assim, apresentar, não para o Malagueta, o Jonan, outras pessoas, se bem que o Jonan é mais calmo, né, mas tudo bem. Será que é dessa forma que nós vamos apresentar a diferença, o evangelho, o amor, a misericórdia? Se eles não querem, como o William, o Malagueta, sempre deixou claro que ele não quer saber de religião, da nossa religião, né? Então, ponto, entendeu? Então não adianta, eu vou falar aqui de alguns argumentos, ou melhor dizendo, de algumas abordagens que são falhas no tocante à questão de debates, tá bom? Com esse tipo de pessoa. Primeiro, a pessoa que não respeita a Bíblia, que não respeita pastores, não respeita o Evangelho, tá? Ficar citando versículos bíblicos e ficar tentando usar a Bíblia para poder rebater alguns tipos de práticas que essas pessoas têm, você nunca vai conseguir convencer nem o próximo, ou seja, nem ele que está debatendo com você, e muito menos o público dele. Muito menos o público dele. Então assim, ó, nota-se o quê? Tá? Que esse rapaz aí, ele tem um bom conhecimento bíblico, né? Aqui em Porto Alegre especula-se que ele já foi evangélico, talvez mais uma vítima da Universal. É o que eu ouvi, não sei se é verdade, tá? Se não for, ele mesmo pode corrigir, tem meu WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dele. Mas vamos lá. Então assim, ó, esse tipo de abordagem, sufocando a pessoa com argumentos bíblicos, não dá certo, tá? Outra coisa, ficar toda hora lançando o cara no inferno, tá? Se a pessoa não acredita no inferno, coisa que nós acreditamos, queremos e sabemos que vai acontecer, não adianta ficar também toda hora, entendeu, dizendo que o cara vai pro inferno. Porque preste bem atenção, tá? O cara não acredita, mas você vai ali para debater um argumento, um tópico, ficar focado em cima daquilo ali. Esse menino que foi aí, isso aí foi o maior escândalo, entendeu? Pro cristianismo, pro evangelho, no tocante a essa questão de debates, entende? Porque ele foi ali, ele ofendeu o cara. Ele disse que o cara não cuidava da mãe dele e do filho dele, ou cuidava. Eu entendi a narrativa do Piazinho, né? Piazinho é modo de falar aqui do Rio Grande do Sul. Ele quis dizer que o Malagueta não faz bruxaria pelo interesse de cuidar da mãe dele e do filho dele, mas faz por interesse de riqueza e de ostentação e luxo e coisa e tal, e tarará, tarará. Foi isso que ele quis, né, falar. Implicitamente. Foi onde o bruxo se mordeu, né, como diz aqui no Sul. Ficou brabo, né? Não gostou. E eu também não gostaria de estar sendo trazido em pauta família, né? Filhos em debate, coisa assim, sabe? Relacionamentos passados, entendeu? Isso é baixaria, gente. Tocar na família do cara é baixaria, entendeu? Essa é a verdade. Tocar na família do cara é baixaria, entende? Eu vou contar pra vocês uma coisa aqui. Acredite vocês ou não acredite. Não quiser acreditar. Eu tenho muitos amigos meus que são youtubers que sabem que é verdade que isso aconteceu, tá? Eu tinha uma igreja, tá? Essa igreja, ela não tinha... Tô com aqui uma coisinha na minha unha aqui, tá incomodando. Ela ainda não tinha isolamento acústico, tá? Volta e meia passava um pouco o som. Só que o que acontece? Ao passo que eu tinha uma igreja que o som era meio alto, tinha 200 terreiros onde eu morava lá, que também virava sexta para sábado, não é final de semana. Muita gente trabalha sábado. E todo mundo sabe que sexta-feira é gira de Exu e todas as terreiras abertas. Virando a noite inteira, entendeu? Você sabe, né? Não é preconceito. Mas vai comparar um culto, entendeu? Nos moldes controlados, né?
com uma gíria de Exu, que é uma barulheira do capeta. O negócio é aquele gritério, e não sei o que, e batuque pegando, coisa e tal, entendeu? Então assim, ó, não tem. Se botar aquele aparelho, acho que é decibêmetro, uma coisa assim, que é aquele aparelho que mede os decibéis de barulho, entendeu? Uma gíria de Exu faz muito mais barulho que qualquer culto pentecostal que existir, entende? E não é preconceito, é fato verídico, tá bom? O negócio é barulhento, ninguém fica todo mal. Sabe por que o pessoal fica quieto? Porque o pessoal tem medo, tem medo que os macumbeiros façam macumba pra eles, tá? Mas vamos lá. Então os vizinhos não denunciam. Agora quando é igreja, eles, né, eles querem crescer, entendeu? Então assim, eu já estava preparando a estrutura da igreja para poder fazer um isolamento acústico, forro acústico, porta de vidro, para poder resolver a situação, porque eu também não gosto de incomodar os outros. E também não é um bom testemunho para o evangelho e para a igreja estar incomodando os vizinhos, né? Porque tem pessoa idosa, pessoa doente, coisa e tal, entendeu? Essa é a minha visão. Só não deu. A igreja assim estava começando, tinha que levantar um cascalho para poder arrumar essas coisas. Aí veio um vizinho, mas era sempre o mesmo. E tem coisas, sabe, que tu não toca, entendeu? Tá? Eu tô dentro da situação do debate aí do Malagueta, tá? O vizinho foi lá reclamar do som, tá? Aí ele mandou sair de cima do altar pra ir lá, entendeu? E me chamar na rua. Eu fui lá e falei, sim senhor vizinho. Essa barulheira aí, não sei o que. Aí já começou ignorando. Aí eu esperei ele falar, fiquei de braço cruzado, assim, ouvindo ele falar, tá bom. Vizinho, assim, ó, só me dá um prazo pra eu poder arrumar aqui a questão do prédio. Eu vou pedir pros guris dar uma baixada na bateria e nos instrumentos, tá? E acredito que no máximo em 20 dias a 30 dias já tá tudo resolvido isso aí, tá bom? Mas eu prometo que a gente vai conseguir controlar e vai tentar controlar, né, pra não estar te incomodando. Não, porque se não baixar o som, já tá avisado. Vou vir aqui, entendeu? Que eu tenho meus parentes lá que são traficantes, não sei aonde, e eu vou vir aqui, vou encher de bala tu e o teu filho. Ou seja, ele já me acompanhava em rede social e sabia que meu filho que era baterista. Irmãos, tocou no meu filho, ou falou do meu filho, na hora. Eu falei, faz assim, cara, traz agora. Não, agora tu vai agora e traz agora esses caras aí. Traz agora esses caras aí, entendeu? Porque com o homem, tu não ameaça. A palavra do homem tem que ser um tiro. Falou, não volta atrás. Então assim, tu traz agora, porque eu sou pastor, mas não sou palhaço. E não sou babaca e nem covarde, não tenho medo de bandido, não tenho medo de bala, não tenho medo, não tenho nada. Eu não tenho medo, tá? Se eu tiver certo, eu não tenho medo. Porque não eram 10 horas ainda, eu estava dentro do limite, entendeu? Da questão de som e essas coisas todas, entendeu? Ou seja, dentro do meu direito. E o cara vem ameaçar e falar do meu filho. Eu falei pra ele, ô vizinho, é o seguinte, ó. Vamos fazer assim, a gente emparelha de idade, tá bom? Então eu não vou te chamar de senhor, mas eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu sou pastor, mas não sou palhaço. Se tu não vai trazer ninguém, tu vaza daqui, entendeu? Deixa a gente terminar o culto, logo eu arrumo essa questão do isolamento da igreja, entendeu? E tá resolvido. Resumo da história. Não se toca em família, tá? O Piazinho foi lá, entendeu? Fazendo uso de uma narrativa e tocou na família do cara. Tá bom? Então tá bom assim, ó. Não é bom testemunho, tá? Com várias, desafiando no caráter ad hominem. Quando tu vai no debate, entendeu? Tu vai no debate para debater ideias. O Piá tava provocando ele, entendeu? Como homem. E o bicho já é estouradinho, ele é entonadinho, entendeu? Imagina o cara 3, 4 anos atrás aí, era um cara normal, entendeu? Né? Normal que eu digo assim, ó, entendeu? E aí o cara estourou, puf, entendeu? Da noite pro dia. Estourou, entendeu? Hoje tá aí, ó, cheio de cascalho, mudou a cor ali dos olhos dele, não sei aonde, e fez não sei o que, e tarará, e ostentação, casarão, deu casa pra mãe, o que é louvável, né? E, enfim, né, vamos lá. Então assim, ó, dá uma subidinha pra cabeça do cara, entendeu? O cara fica meio, né? Então assim, segunda estratégia que não deve ser cometida em debates com feiticeiros: não toca na honra e na família da pessoa. Debate ideias. Não seja agressivo, porque Cristo foi agressivo contra aqueles que eram da religião judaica, da qual ele também era mestre. Entende? Mas houve grande complacência com com publicanos, com prostitutas, com os pobres, com os necessitados, com os bêbados, enfim, teve grande complacência com aqueles que não comutavam da mesma religião que ele. E teve uma certa, não é intolerância, teve uma certa energia aplicada com mais força contra aqueles que faziam uso, né, do templo, da religião, para poder usurpar o povo. Então assim, última estratégia, tá?
última estratégia para poder estabelecer um debate coerente, né, com esse tipo de gente. Primeira coisa, tá? Esses caras chegam num ponto que eles não querem saber de Bíblia. Vocês podem ver, assim, esse último debate, tá, eu analisei ele completamente, entendeu? E eu vi que ele está se preparando. Cada vez ele se prepara mais, entendeu? Para poder desfazer com os argumentos. Então, assim, faça isso. Estude a religião dos caras, para tu poder ter um certo know-how, para poder para não falar bobagem, que daí vai ser envergonhado. Aí precisa uma cena dessa aí, entendeu? Né? Eu não estou julgando o cara, entendeu? O cara não é crente, o cara não é cristão, né? O cara, né, tem assim um pouquinho assim, ó, o narizinho um pouquinho empinado, embora seja uma pessoa, comigo particularmente, com outras pessoas que ele atende, que está bem educado, o cara é educado, entendeu? Só que não adianta, a grana, pessoal, ó, a gente muda um pouquinho, entendeu? Então o cara não tem que estar lá. Vou mudar o Malagueta. Pode ser que tu veja esse vídeo e vai ficar bravo comigo, não vai querer debater comigo, tá? Então assim, ó, tá? Vou reformular o nariz empinado. Tu é um cara que o dinheiro te levou num patamar que tu não tem que estar indo para podcast para ser ofendido. Pronto. Esse é o resumo. E nós, como pastores, temos que ir para um debate com um cara desse aí, não para ofender família, citar filho, ficar chamando no ad hominem, ou seja, atacando a pessoa pessoalmente, entendeu? Que o resultado vai ser isso aí, ó. Entendeu? Porrada. Tiro, porrada e bomba, que nem dizem, entendeu? Não tem como, gente. Não tem como. Por que eu fiz os debates que eu fiz? E sempre acabou tudo em paz. Salva aí uma lavagemzinha de roupa suja, entendeu? Que logo você resolveu, entende? Porque eu sou calmo. Eu sou tranquilo, eu vou ali, falo, tal, entendeu? Às vezes quando o Espírito Santo me toma, eu entrego alguma palavra com uma certa energia, mas assim, baixaria, tocar na família do cara e um monte de coisa. Então assim, ó, esse piazinho aí, eu acho que o cara que é o dono do canal ali do TubaCast já levou já de propósito, sabe? Falou assim, não, esse piazinho é metido, que é hype, entendeu? E vai dar estouro. Vai dar estouro. E foi certo o estouro, entendeu? É uma coisa que tinha que acontecer mesmo, entendeu? Então assim, ó, pra quem tá me perguntando, pastor, você não tá confirmado o debate com o Malagueta? Tá confirmado, irmãos. Só tem porém, tá? Eu moro aqui na Serra Gaúcha, tá? O William mora em Porto Alegre. Ele pede, até por justo, né, digamos assim, um translado, né? Até foi humilde, vai de carro, entendeu? Tudo, sabe? Só que isso aqui é um translado que onera o podcast e eu tenho que pagar também para mim ir, entende? A minha despesa aí deve ser em torno aí de uns R$2.000, mais ou menos, despesa de deslocamento, tá? Não chega a isso, uns 1.500 acho que cobre, né? Que seria, no caso, translado, né? Ônibus, eu vou ter ônibus, tá? E mais hotel, e aí depois no outro dia eu volto, entendeu? Então assim, já dei indireta aí aqui no Coisa, teve uma irmã que me ajudou. Não, perdão, teve 2 irmãos que me ajudaram, sendo que uma irmã me ajudou específico para a questão do podcast e outro irmão que aleatoriamente sempre me ajuda para a questão assim do meu ministério e tal, entendeu? Então assim, em suma, pro debate só uma irmã me ajudou, entendeu? Então assim, gente, como é que eu vou explicar para vocês? Se eu estou indo lá cumprir uma missão para o Evangelho e as pessoas me consideram apto para poder estar dialogando com ele dentro de uma outra linha de ênfase de abordagem, porque o que eu vou fazer? Eu não vou ficar pregando ali, socando Bíblia igual abaixo do cara. O cara não quer. Eu vou pegar pontos fracos da religião dele e eu vou contra-argumentar em cima daquilo ali, entende? Eu vou mais perguntar do que falar. E aí vamos ver o que vai dar. E vou trazer a minha experiência do tempo que eu tive e a ineficácia dessas entidades em mudar a minha história naquele momento. E o poder do Evangelho, que tudo aquilo que eu busquei 7, 8 anos dentro da Quimbanda não me resultou em nada. E com 3 dias dentro de uma igreja evangélica eu fui liberto e transformado. E para a glória de Deus tenho hoje 22 anos de Evangelho. Ponto final. Tá bom, pessoal? Um abração, fiquem todos com Deus aí, né? Orem, torçam para que venha dar certo, entende? Eu tenho certeza aí que vai, no momento certo acontece. Ficou meio para junho, julho. Né, a data a confirmar, mas a porta está aberta, tá? O Fábio eu tenho o áudio do Fábio aqui, entendeu? Tenho conversado esporadicamente com ele aí sobre a questão de como vai ser e tal, entendeu? Mas a princípio, eu acredito que o podcast está em contato com a assessoria do William para acertos financeiros de despesa, né, que vai ele mais 4 pessoas no carro. Então assim, é meio pesadinho, né? Mas vamos lá, tá bom, pessoal? Um abração, Deus abençoe.